e será um dia também com grandes nomes do pop. Vamos conversar com ela, Miriam Spritz, que está lá nos Estados Unidos, porque para o show da posse de Donald Trump teremos atrações, como a gente falava há pouco, o grupo Village People, né, famoso pelo hit YMCA. Miriam, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Morning Show. Essas escolhas aí têm significado, hein? Bom dia, é um prazer estar aqui. E sim, tem um significado muito forte. A gente está comparando a quando o Trump, né, foi entrar no poder a primeira vez em 2016, em que ele praticamente não teve pessoas, artistas, né, se apresentando na posse dele. Então, esse ano já mostra essa grande diferença de ter aí grandes ícones da cultura pop participando da posse. O Village People, né, que cantou o YMCA, que foi praticamente o hino não oficial da campanha do Trump, fez uma apresentação ontem no rally da vitória dele e foram muito bem recebidos pelo público ali presente. E agora a Carrie Underwood vai cantar o hino americano e talvez algumas outras coisas na posse de fato. E para quem não sabe, a Carrie Underwood, ela antes de se tornar esse ícone pop que ela é hoje, e principalmente de música country, ela ganhou o prêmio do American Idol. Foi aí como ela se tornou muito famosa, e é uma cantora muito respeitada dentro da indústria, foi muito criticada por aceitar, né, pelos seus colegas, por aceitar o convite de cantar na posse do Trump, mas assim como ela, nós temos presença aí de designers que fizeram as roupas, tanto da Melania quanto do Trump. Muita gente que antes se recusou a participar da posse, agora estão totalmente participando e apoiando até essa cerimônia e a posse do Trump. Então a gente nota aí também, por essas participações, uma grande mudança do clima, né, dentro da cultura popular. Acho que agora, não, tô acompanhando aqui a movimentação, ouvindo a Miriam falando. Oi, Miriam, saudades de você aqui com a gente. Essa imagem aqui, ó, a gente está acompanhando do show que a Miriam comentava há pouco, do Village People, e da dancinha de Donald Trump. Também. Vale lembrar que o Village People tem duas músicas famosas, né? O YMCA e Macho Man. Quem é mais velha como eu lembra do Macho Man. E é muito interessante, eu até tenho curiosidade de ouvir o que a Miriam acha sobre essa transformação do Village People de ícones da comunidade LGBT agora a símbolos conservadores, né? Eles não são um símbolo conservador, né? Eles seguem sendo esse símbolo e muito popular, né? E icônico dentro da comunidade LGBTQIA+. Mas a questão é que, de certa forma, se a gente fosse pensar há 8 anos atrás, por mais que o Trump usasse uma música, ele jamais conseguiria essa banda aceitar fazer. E talvez não porque a banda tivesse algum problema, mas também porque a banda teria medo da opinião de seus peers, né, dos seus colegas ou da indústria como um todo. E a gente está vendo isso mudar muito nesses últimos anos. Inclusive, a gente tem uma situação que em vários momentos tentaram fazer com que o Elton John falasse mal do Trump, e ele tem uma relação muito boa, pessoal, com Donald Trump. O Donald Trump é um grande fã do Elton John, então ele nunca fala mal do Trump, ao contrário, ele fala que acha até engraçado quando usa alguma das suas músicas ou usa algumas das suas referências. Então a gente vê que o Trump, ele que a gente tem que comparar a figura pública do Trump antes como uma celebridade da televisão, a figura do Trump como candidato político e a figura do Trump como político e os resultados que, de fato, ele conseguiu atingir. No entanto, quando a gente vê essa eleição, a gente vê que o mood da população americana cansou um pouco desse cancelamento, entre aspas, de tudo que estava no universo Trump. As pessoas votaram, em sua maioria, no Donald Trump. Isso foi uma vitória histórica. Então, acho que foi um grande, o que a gente fala em inglês, né, um wake-up call, que foi uma acordada das pessoas da indústria do entretenimento, que talvez o público cansou um pouco disso e que eles podem sim aceitar participar dessas situações, e isso representa grande parte do público americano, que é também o público deles. A Miriam sobre os grandes nomes do pop, mas além da música, né, Miriam, Trump quer fazer o que ele chama de a era de ouro de Hollywood de volta. Então ele convocou alguns nomes como Mel Gibson, Sylvester Stallone, Jon Voight, que é pai da atriz Angelina Jolie, foram nomeados pelo presidente eleito como embaixadores de Hollywood. Como que Nova York, sendo um polo cultural, está reagindo a essa missão
mistura de diplomacia cultural com entretenimento. Por que será que as presenças, né, desses nomes como Stallone, Mel Gibson, como embaixadores, podem de alguma forma influenciar nessa chamada Era do Ouro, trazer a Era do Ouro de Hollywood de volta? Olha, eu posso falar por Nova York e por Califórnia também, como eu trabalho muito na Califórnia, e todo mundo tem muitas perguntas sobre isso, porque na verdade não se entende exatamente quais seriam os papéis desses atores como embaixadores de Hollywood. No caso, né, todo mundo sabe que o Mel Gibson, ele há muitos anos, ele é uma pessoa um pouco fora da grande parte da indústria. Ele é uma pessoa que já foi extremamente controversa, que apesar de ser um bom diretor, apesar de ser um bom ator, não tem boas relações com grande parte da indústria. O que é o contrário do Sylvester Stallone, que apesar de se saber muito abertamente a posição política dele desde sempre, ele é muito respeitado, ele é muito querido e as pessoas gostam e fazem questão de trabalhar com ele, ou gostam e fazem questão de assistir os projetos dele. Então, eu acho que aí desses três, quem talvez tenha um pouquinho mais de força para conversar com outros membros da indústria e possivelmente abrir portas com outros membros da indústria, realmente é o Sylvester Stallone. Eu acredito que o Trump está tentando fazer é criar uma conversa um pouquinho maior com o público americano, que seria mais conservador, em relação a Hollywood, e não ficar aquela coisa que a gente vê muito hoje em dia, das pessoas se colocarem totalmente contra a indústria do entretenimento. Então, acho que até para juntar esses dois mundos, assim, e pensar em produções um pouco mais focadas no que esse público que é mais conservador quer, e tem vários canais, tem vários estúdios, tem várias produções que acontecem e que muitas vezes não ganham o destaque necessário. Mas, por outro lado, a gente também está vendo essa contracultura acontecer, né? A gente teve ali uma forte presença de uma agenda mais woke em produções, e agora a gente está vendo que determinados produtos não funcionaram tão bem. A resposta veio realmente na bilheteria ou no resultado, né, desses produtos que não foram bem de crítica ou não foram bem não teve retorno do investimento desses produtos. A gente viu isso muito pela própria Disney, que acabou tendo que trazer um Bob Iger de novo para mudar o que estava acontecendo ali. Então, a gente já vê outras produções, muitas produções, por exemplo, do Taylor Sheridan, tem sido um dos maiores sucessos da televisão, né, que a gente tem o caso Yellowstone e tal, que realmente se passam em Montana, então, que é bem no centro dos Estados Unidos. Então, a gente está vendo que tem muito público que quer algumas histórias um pouquinho mais parecidas com essa era de ouro de Hollywood, que era uma era extremamente patriota, e as produções estão se dando conta que talvez tenham que trazer um pouquinho mais dessa linguagem. E é interessante também para o país ter esse sentimento um pouco mais patriota, que o que a gente vê hoje na cultura popular é até um sentimento quase que anti-americano de pessoas que nasceram, viveram e nunca nem saíram do país, né? Felipe Monteiro tem uma pergunta. Miriam, uma dúvida que eu tenho, né? Quando o Trump nomeou, né, o Stallone, Mel Gibson, Jon Voight como embaixadores especiais de Hollywood, ele falou que queria voltar à era de ouro de Hollywood e que esses três seriam os olhos, né, e ouvidos dele lá em Hollywood, né? Que iria buscar retomar, né, os negócios de Hollywood, retomar o protagonismo de Hollywood. Tem alguma ideia do que seria esse protagonismo? Qual que seria a política do Trump em relação a isso? Seria tipo criar uma lei Rouanet americana, algo do tipo assim? Não, eu acho que nem o Trump sabe exatamente a política que ele quer fazer com Hollywood. E, na verdade, aqui nos Estados Unidos a gente já tem a questão de caridade, né? Quando você investe como empresa ou como indivíduo em algo que não tem fins lucrativos, você tem um desconto no seu imposto de renda, e muitas vezes tem produções culturais que fazem isso. Mas, no final das contas, ao contrário do Brasil, que lida muito com projetos culturais como produtos que não vão ter lucro, quando a gente fala de indústria de entretenimento, indústria cultural nos Estados Unidos, é para ter lucro. Então, a gente fala da Broadway, por exemplo, que é teatro, né? Nós estamos falando aí de 41 casas de teatro e uma indústria bilionária. Se eu não me engano, aqui em Nova York, é em torno de 2 a 3 bilhões de dólares que a Broadway traz por ano. Então, é uma indústria muito grande, que dá muitos empregos. E a mesma coisa em Hollywood. Então, tanto é que o que aconteceu esses últimos anos é que muitas das produções americanas estão sendo gravadas no Canadá, porque é mais barato hoje em dia gravar no Canadá. Então, eu acho que é um pouquinho mais nesse sentido de manter esses empregos dentro dos Estados Unidos e, de certa forma,
existe essa aversão do público que votou no Trump com essa cultura mais que a cultura, o mundo cultural americano abraçou muito, essa coisa woke e tal, né, um pouco anti-americano, um pouco anti o sistema. Então acho que nessa certa forma ele quer tentar trazer um pouco desse sentimento mais patriota, mais americanizado, e não sei se ele vai conseguir ou se ele tem um plano específico para isso. É muito confuso, né? Porque esse anúncio aconteceu há uns 3, 4 dias atrás, que viraram